eu acredito assim que para tratar disso, né, a questão do cinema engajado no início dos anos 60, talvez antes de tudo seja necessário a gente lembrar que nesse contexto histórico tem a aparição de uma geração de artistas, né? Essa geração não necessariamente estava vinculada apenas ao cinema, né? Uma geração que atuava no teatro, nas artes plásticas, na literatura, e que é uma geração que coloca o engajamento político no centro dos seus processos criativos, no centro dos seus processos de criação, né? É um Brasil que vive ali sob a ideologia desenvolvimentista, né? Eu diria assim, existe uma tensão acerca de um desenvolvimentismo ou de linha conservadora ou de linha progressista, e isso acaba, né, favorecendo o aparecimento dessa geração muito jovem, né? Obviamente uma geração sobretudo de classe média alta, universitária, em grande medida, e que assume como seu um projeto utópico, né, politicamente utópico, no sentido de se posicionar contra o colonialismo econômico e cultural, contra a ideia de subdesenvolvimento, uma geração que passa, né, a propor uma arte, sobretudo, de herança realista e que se lança, digamos assim, às representações politizadas da classe popular. Então, acho que, antes de mais nada, né, a gente tem uma série de questões históricas que favorecem a emergência de uma geração politizada, né, no Brasil, pré-golpe civil-militar de 64, ali entre, né, o Juscelino Kubitschek, Jango e tal. E essa geração ela começa a se manifestar de forma muito contundente já em meados dos anos 1950, né, quando a gente tem, por exemplo, por um lado, o aparecimento de uma peça como Eles Não Usam Black Tie, escrita pelo Gianfrancesco Guarnieri em 56 e encenada em 58, né, pelo Teatro de Arena, e no campo cinematográfico, entre várias aparições de representações políticas nos filmes, sem dúvida nenhuma, a de Nelson Pereira dos Santos, né, primeiramente em Rio 40 Graus, que é um filme de meados dos anos 50, talvez uma primeira expressão mais significativa do realismo crítico no cinema brasileiro, que é um grande evento. É um filme, assim, eu diria, meteórico, no sentido de antecipar a geração que vem, né? Então, nós temos essa conjunção de artistas intelectuais de esquerda, né, formados num nacionalismo de esquerda, como eu disse, anti-colonialista, e que se lança à prática criativa, né? Agora, no campo do cinema, especificamente falando, na passagem ali da década de 50 para 60, a hegemonia, né, criativa, a hegemonia no sentido de quem ocupa as salas de cinema, quem ocupa o mercado, ainda é, sobretudo, a chanchada. Ainda é a comédia carnavalesca, né? E ainda é a construção de um certo drama de viés universalista, muito próximo de um certo ideário burguês, que havia sido exercitado há pouco pela Vera Cruz, né, pela Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Então, no cinema vai aparecer essa geração nova, né, que tem como pilar da sua formação o Rio 40 Graus, do Nelson Pereira dos Santos, e que é uma geração que se insurge contra essa hegemonia da época, quer dizer, se insurge contra
o drama, que a gente chama aqui genericamente de um drama burguês, e se insurge contra, né, a prevalência das chanchadas carnavalescas. É uma geração que será conhecida como geração do cinema novo, né, cujos primeiros curtas são feitos ali fim dos anos 50 e início dos 60, e os primeiros longas, 61, 62, né, efetivamente no ano de 1962, é o ano em que essa alcunha cinema novo ela passa a representar, né, uma geração que procura, a partir de experimentações estéticas, formulações estéticas, em contato com uma herança crítica da criação modernista brasileira, é uma geração que procura trazer, né, para os filmes esse viés de politização para se pensar criticamente o nacional e o popular. Quer dizer, pensar criticamente a nação, né, no sentido do que nos deforma, né, digamos assim, e ao mesmo tempo trazer para o centro do processo criativo, para o centro da tela, a figura da classe popular, né? Então, digamos assim, é um cinema que, ainda que não fosse feito pela classe popular, sem dúvida, uma contradição histórica do cinema novo, já muito discutida, foi um movimento que posiciona, né, o povo no centro do processo de criação, evidencia o popular como vítima estrutural de uma sociedade autoritária, a partir de filmes como Cinco Vezes Favela, Barra Vento, Os Fuzis, Deus Diabo na Terra do Sol, Vidas Secas, né? E nesse sentido, ao colocar o povo faminto, quer dizer, ao colocar, como diria Glauber Rocha, a fome escancarada na tela, você mostrar criticamente as condições autoritárias deste país, né? Agora, o que acontece? O cinema novo, ele nunca foi uma experiência que a gente possa considerar una, né, homogênea de criação, né? O cinema novo, ele materializou-se naquele contexto histórico como uma vanguarda estética e política muito plural, né? Então, se eu pego Cinco Vezes Favela, que é um projeto, por um lado, oriundo de um curta-metragem do Joaquim Pedro de Andrade, que é Coro de Gato, mais 4 episódios, à época, feitos pelo Centro Popular de Cultura da União Nacional dos Estudantes, eu tenho um filme onde há cada episódio é uma negociação com uma estética realista, né? São manifestações diversas de realismo crítico, em filmes que, a despeito da qualidade, porque cada episódio tem uma qualidade estética distinta, a despeito disso, são filmes muito comunicáveis com o espectador. São filmes que claramente conseguem estabelecer uma comunicação crítica, né, com o espectador que está ali do outro lado. Pedreira de São Diogo, por exemplo, né, ao dialogar com o realismo alegórico eisensteiniano, é um filme praticamente sem diálogos, demarcado apenas pela percussão, né, de instrumentos musicais, no qual você tem uma situação ali claramente perceptível para o espectador, né? Um grupo de trabalhadores diante do risco do gerente de uma pedreira que decide dinamitar a pedreira de uma maneira intensa, diante do risco da pedreira cair e matar os moradores da favela que moram em cima, esses trabalhadores se unem e vencem, né, esse gerente, vencem essa ganância, digamos assim, capitalista. Então você tem uma linha do cinema novo, que é uma linha que, por mais que ela negocie com estéticas modernas, que ela trabalhe ali em proximidade com Eisenstein, no caso do Leon, com proximidades muito intensas com
a literatura social do Graciliano Ramos, em Vidas Secas, de Nelson Pereira. Você tem a manifestação de filmes que propuseram uma espécie de militância cinematográfica para atingir a emoção / conscientização do espectador. Quer dizer, são filmes onde o jogo estético e dramático trabalham com a emoção da cena, com a exposição da vítima, a exposição da violência, a exposição da opressão, e essa emoção busca conscientizar o espectador rumo, quem sabe, né, a uma praxis de transformação da sociedade. Então, tem um lado do cinema novo que vai por aí. Agora, esse lado, quer dizer, a gente também encontra um outro lado, né, que é um lado que a gente verifica, por exemplo, em Os Fuzis, do Rui Guerra, que é um filme de linha brechtiana, ou a gente verifica em Deus e o Diabo na Terra do Sol, do Glauber Rocha, né, que também está ali se aproximando de Guimarães Rosa, José Lins do Rego, também do Eisenstein, também do próprio Brecht, que trabalham com operações mais vanguardistas de experimentação da linguagem, né? Onde, provavelmente, a preocupação, se nós quisermos falar de militância cinematográfica, a preocupação não era necessariamente colocar a comunicação política, a comunicação engajada, acima do ato de expressão, acima da pesquisa expressiva, né? Eu estou aqui um pouco fazendo essa catalogação dos filmes, mas para dizer para vocês que todas essas experiências, em sua multitude, em sua pluralidade, faziam parte de um grupo chamado Cinema Novo, né? Então, quando você me pergunta assim, quais eram as vertentes existentes no cinema político do período, eu diria para você, existe uma grande vertente em relação a cinema, essa vertente é o Cinema Novo, né? Só que essa vertente, que geralmente é vista como uma vertente homogênea, ela foi demarcada por uma pluralidade de atos autorais. Então eram autores em busca de suas cinematografias, suas expressões, suas estéticas, e cada um deles está negociando um modo de alcançar criticamente o espectador. Eu diria que é isso, né? Essa explosão pré-64 que a gente verifica nos filmes. Agora, no geral, filmes, talvez para evitar a utilização da expressão românticos, que é uma expressão muito complicada, eu diria que são filmes marcados por uma dimensão de teleologia revolucionária, de utopia revolucionária, né? São filmes que manifestam, em sua grande maioria, a ideia de que o futuro já está escrito. Entendeu? O futuro é o alcance de um processo revolucionário, o futuro é a transformação do mundo, né? Eu vejo muito Pedreira de São Diogo, do Leon, como um filme típico desse ideário utópico do período, né? Um filme que constrói, a partir de uma união de forças dos trabalhadores na parte de baixo da pedreira, com os moradores em cima da pedreira, uma frente que efetivamente vence, né? Que efetivamente materializa um processo revolucionário na tela. Então são filmes, né, que eles trabalham muito com essa ideia da encarnação da utopia. Eles alegorizam a utopia, uma utopia que vai dar certo, a transformação, né, o sertão vai virar mar, e o Glauber, ao seu modo muito particular, constrói aquela grande alegoria no final de Deus e o Diabo na Terra do Sol, né, que é uma espécie de triunfo revolucionário marcado pela transformação da geografia sertaneja no mar, né? Então,
o que nós chamamos de primeira fase do cinema novo, ou seja, pré-golpe de 64, é um cinema que, em sua variedade estilística, acaba organicamente trabalhando com representações do triunfo popular. Claro, tem exceções, mas eu acho que ali está talvez a materialização de um desejo utópico daqueles criadores de cinema em colocar na tela um triunfo do popular. Um popular que resolve as contradições e que utopicamente vence, né? Essa ideia da teleologia da revolução. Então, assim, como eu estava comentando, né, até para ressaltar esse aspecto da nossa conversa, de fato, se você pega esse cinema político, sobretudo de ficção, né, feito ali de 61 a 64, início de 64, a gente vai encontrar muito essa questão da heroicização do popular, né? Então, é uma geração que se comprometeu com a representação do povo. Ainda que ela não fosse de origem popular, ela era uma geração que foi uma geração onde o ato de criação ele está organicamente vinculado a trazer o popular para a tela, né? E ao trazer esse popular, trazia-se de uma forma, às vezes, demarcada pelo otimismo revolucionário e, em grande medida, demarcada pela heroicização da classe popular, né? Lembrávamos agora um filme como Gangazumba, né, do Cacá Diegues, que faz parte dessa primeira safra do cinema novo, né? Então as representações do povo originam-se ali nos filmes nesse viés de heroicização revolucionária. Provavelmente isso, certamente isso tinha uma ligação com os ideários e os próprios desejos utópicos desses realizadores de filmes, né? Agora, o que acontece? A história do cinema novo, como você acabou de lembrar, é uma história que está marcada por um grande momento de ruptura, um grande ato de ruptura, eu diria de ruptura histórica, que é o golpe civil-militar de 1964, né? Então a gente tem que imaginar que esses cineastas, eles passaram parte da sua juventude representando esse popular heróico, esse popular heroicizado, e de repente, né, não mais do que de repente, embora com muitos avisos prévios, que foram ignorados à época, o que nós tivemos não foi uma revolução socialista. O que nós tivemos não foi uma história escrita de acordo com a utopia genericamente chamada de marxista. O que a gente teve foi um golpe civil-militar de direita, autoritário, né? Então, ali na passagem do fim de março para começo de abril de 1964, quem ocupou o poder foram os militares, né? E haviam muitos militares progressistas, mas não foram os militares mais conservadores e autoritários. E a figura do popular, que esperava-se seria a figura da revolução, a figura da resistência, não comparece no palco da história para evitar o golpe, né? Eu diria até provocativamente que foi o contrário. Houve mais celebração de classe média baixa, do que exatamente de resistência ao golpe, né? Nesse sentido, a pergunta que a gente faz ao olhar para o cinema novo, quer dizer, a pergunta que eles devem ter feito para eles mesmos é a seguinte: como que a gente vai continuar fazendo filmes otimistas, revolucionários, que heroicizam o popular, o trabalhador, o operário, o camponês,
Como que a gente vai continuar fazendo isso se o popular não ofereceu essa resistência? Até mesmo se eles, como intelectuais, falharam ou se frustraram diante de um projeto que, capitaneado por eles, deveria ter conscientizado as pessoas e não conscientizou, né? Então eu diria que quando o golpe acontece, no caso específico do cinema, nós temos uma frustração da utopia. Quer dizer, aquele projeto utópico, ele se desmantela no ar, né? O povo não compareceu. E, ao mesmo tempo, a intelectualidade esclarecida não reagiu, né? O presidente fugiu do país. Foi embora, né? Foi embora e a sonhada resistência não aconteceu. Então, a questão é, uma forma de representação do popular entrou em crise. Para ser mais contundente, entrou em colapso, né? O cinema novo, diante desse cenário, né, esse cenário em que agora temos uma ditadura, não mais uma democracia, agora a revolução socialista que parecia, né, que estava aqui, bastava abrir a porta e a revolução socialista aconteceria, ela está longe, né? Então, diante disso, o cinema novo entra numa fase muito melancólica. O cinema novo baixa uma espécie de melancolia histórica na geração do cinema novo, que ainda segue sendo uma geração muito jovem. Eles eram muito jovens nesse momento, 20 e poucos anos, né? Só que eles se veem diante de uma ressaca, né? E essa ressaca, ela vai se materializar nos filmes. Então, por exemplo, o primeiro filme pós-golpe que o cinema novo faz é um filme chamado O Desafio, do Paulo César Sarraceni. Não sei se vocês chegaram a ver, se vocês conhecem. Mas, assim, é um filme que já demonstra essa melancolia histórica em movimento. Porque o que acontece? Em O Desafio, a gente tem como protagonista um jornalista, um intelectual de esquerda, chamado Marcelo, interpretado por ninguém menos do que o Oduvaldo Viana Filho, Vianinha, né, um dos maiores nomes dessa geração de artistas politizados dos anos 60, era uma liderança da militância teatral, e ele encarna o papel do Marcelo, que é um homem devastado. É um corpo devastado pelos acontecimentos históricos que varreram a utopia. E o Marcelo passa o filme todo, né, esgueirando-se pela parede, cabisbaixo, com o semblante derrotado, porque o Marcelo está pensando, primeiro, ele está tentando digerir a derrota. Está tentando digerir a derrota que aconteceu outro dia. O filme é de 65. Aconteceu ali ontem. Está digerindo a derrota. E, ao mesmo tempo, ele está tentando encontrar algum caminho possível para resistir a essa ditadura que foi implantada. É um personagem estraçalhado. Tá certo? Agora, notem a mudança. Antes do golpe, quem era o personagem primordial do cinema novo? A classe popular. Basta a gente pegar e citar esses filmes que a gente falou aqui. Silvestre Favela, Deus da Zumba, Vidas Secas, Fuzis, Deus e o Diabo. E se a gente pegar outros casos de filmes do cinema novo menos conhecidos, é o popular. É o popular vítima, mas ao mesmo tempo com traços heróicos. É o popular submetido à violência histórica e autoritária, mas bravio, combatente, que vai escrever essa história já meio que dada da Revolução. Esse era o personagem. E depois do golpe? Como eu costumo dizer em aula, o popular some dos filmes do cinema novo. Quando eu digo some, não é que ele suma completamente.
Mas ele passa a ser um personagem secundário, pois os protagonismos serão agora desses personagens, que são espelhos do próprio cinema novo. O intelectual de esquerda, Marcelo, em O Desafio, que é a própria encarnação do cinema novo na tela. Ou seja, deste intelectual de esquerda, que acreditou numa utopia revolucionária e agora tem que lidar com uma ditadura. Tá? Então, O Desafio é uma espécie de primeiro filme, né, pós-golpe, numa chave política, pois é um filme que está ali o tempo todo, na medida do possível, denunciando a derrota e denunciando o autoritarismo empresarial militar, tá certo? Ele é um filme de denúncia, mas ao mesmo tempo ele é um filme melancólico. Nós perdemos, olha aqui, nós estamos aqui na tela, o cinema novo passa a se auto-evidenciar na tela. Ele deixa o popular teleológico que ele havia fabricado, e ele passa a colocar-se como figura protagônica da tela. E isso está em O Desafio, mas o grande filme que coloca isso em evidência se chama Terra em Transe, do Glauber Rocha, né? Em que nós temos uma figura como a do Paulo Martins, que é uma figura cindida, né, entre os caminhos da poesia e os caminhos da política, né? Agora, qual é o grande lance do Paulo Martins? O grande lance é a percepção que o Paulo Martins tem de que não há resistência, né? A percepção do Paulo Martins, aliás, é um filme em que alegoricamente, do início ao fim, nós vemos o Paulo Martins morrendo, a alegoria da morte do Paulo Martins, como se o Glauber estivesse colocando na tela a morte, não exatamente de uma geração, mas a morte de um projeto utópico, que é representado pelo Paulo Martins. Então nós temos O Desafio, do Paulo César Saraceni, nós temos Terra em Transe, depois vem O Bravo Guerreiro, do Gustavo Dal, de certo modo Os Herdeiros, do Cacá Diegues, e eu ainda colocaria nessa safra Garota de Ipanema, do Leon Hirschman. Quer dizer, todos se voltam para figuras de classe média alta, representativas de um pensamento intelectual, que vivem uma fratura em direção ao pensamento revolucionário que se perdeu. Entendem? E quando a classe popular retorna, eventualmente, na segunda fase do cinema novo, e nós temos dois grandes filmes que seguem, né, com as representações do popular. De um lado, A Falecida, do Leon Hirschman, que eu acho um filme admirável, né? E A Grande Cidade, do Cacá Diegues, quando esse popular volta, ele também volta estraçalhado. A Falecida é um filme muito interessante, porque, no fundo, o Leon, ele redefine a peça originalmente escrita pelo Nelson Rodrigues. E ele politiza A Falecida. Tem essa característica muito interessante desse filme, ele politiza o texto do Nelson Rodrigues, e ele transforma esta personagem, que é a Zulmira, né, interpretada pela Fernanda Montenegro, numa alegoria acerca do autoritarismo patriarcal brasileiro que incide sobre o corpo feminino. Então, ele politiza algo que o Nelson Rodrigues toca de uma outra forma. Agora, ele traz essa Zulmira e lhe povoa de um sentimento de morte. Então, eu diria que antes do golpe, o popular é vitalidade, é vida, é construção, é revolução, é tomada de consciência. Pós-golpe, a melancolia baixa no cinema novo. E aí vem, de um lado, essas fantasmagorias dos intelectuais fracassados, dos intelectuais derrotados. Bravo Guerreiro é terrível, né? Termina com uma espécie de suicídio do intelectual romântico, que acreditou naquela utopia. E, por outro lado,
as reaparições do popular são reaparições bastante melancolizadas. Agora, minha gente, isso é cinema novo. Porque, como eu costumo dizer, assim, nesse mesmo contexto histórico, você olha para o teatro está em outra, vamos dizer assim, vibe. O teatro está com outra energia. Se você pega o teatro de arena pós-golpe, cara, o teatro de arena vai lá e faz. Né? Guarnieri e Boal fazem. Arena conta Zumbi e Arena conta Tiradentes. Ou seja, duas peças em que o Arena elege nada mais, nada menos do que duas figuras históricas que simbolizam atos de militância, atos de resistência, Tiradentes de um lado, Zumbi do outro, tá certo? Quer dizer, são personagens históricos proto-revolucionários, conta a história desses personagens no palco do Arena como uma grande convocação à resistência contra a ditadura. Então, o palco do Teatro de Arena é um palco efervescente, eu diria, antimelancólico, em que você tem uma convocação à luta pela resistência. Não é à toa que em O Desafio do Sarracene, o vislumbre do Marcelo de uma possível resistência se dá ao som do quê? Ao som da música de Arena contra Zumbi. Se você pega o Grupo Opinião, que havia feito em 64 o Show Opinião, o humor atravessado pela convocação à resistência política. Então, ao meu ver, a gente não pode, de novo, né, olhar para tudo de uma maneira homogênea. Pelo contrário, quer dizer, no cinema brasileiro, baixou uma melancolia. Não tenho dúvidas disso. Baixou uma grande frustração melancólica, uma espécie de clima sem saída. Mas o teatro não. O teatro materializou uma provocação no sentido de convocar resistência. E o curioso é que eles eram todos partícipes da mesma geração. Eles estavam ali no mesmo projeto orgânico, eles sofreram a mesma derrota, mas as reações nesses campos são muito diferentes. Isso é bem interessante. E, aliás, daria até mesmo para fazer um paralelo acerca do que a gente vê hoje. Né? A gente vê, assim, o campo artístico e suas reações ao bolsonarismo. Vocês podem ver que tem reações as mais melancólicas, tem filmes assim, de total supressão da existência, mas tem filmes que estão ali convocando, né? Então, daria até para a gente brincar assim, com um paralelo com as condições atuais. Olha, em primeiro lugar, eu acho que existe assim, né, um debate, tá, que ele atravessou o século XX. Talvez ele tenha até repercussões anteriores ao século XX e alcança provavelmente o XXI, que é essa discussão sobre a expressão versus a comunicação, né, em relação ao cinema, à arte política, né? Essa foi uma discussão central no início dos anos 60, por exemplo, né? Como a arte política chega ao espectador, né? O que temos que privilegiar? Nós temos que privilegiar uma natureza mais comunicativa. Então, nesse sentido, os filmes, eles precisam ter formas tradicionais, porque o público consome, sobretudo, formas estéticas tradicionais, que já foram desenvolvidas pela indústria. Então, existiram muitas pessoas, né, muitos artistas intelectuais que foram por esse caminho. Para eu fazer um cinema político que alcance o público, eu preciso negociar
com formas estéticas consagradas pelo mercado, tá certo? E nisso, ali naquele contexto do início dos anos 60, de repente, Pagador de Promessas é um filme que está negociando com o mercado e que tem um certo viés político, né? O próprio Leon Hirschman certamente parte disso quando ele mais adiante faz Eles Não Usam Black Tie, o filme, né? E tem outro lado, digamos, que vai chutar o balde, no sentido de que, bom, essa estética de indústria, essa estética de entretenimento, essa estética de mercado é uma estética burguesa, né? É uma estética contaminada pelo ideário burguês. Então é necessário refutar essa estética, ou seja, é necessário fazer uma espécie de refundação da estética, né? No sentido de que não adianta conteúdo revolucionário sem uma forma revolucionária, uma forma anti-burguesa. E nesse sentido é necessário experimentar caminhos para uma estética anti-burguesa, uma estética libertária. Tá certo? Então, no geral, esses dois caminhos, que obviamente tem entre eles várias camadas de acinzentadas, não é assim de um lado isso, do outro aquilo, mas essa dupla, de um lado a comunicação, de um lado a expressão, demarcaram tensões, e eu acredito que demarcam até hoje. Né? Como que eu faço uma arte política? Negocio ou proponho rupturas radicais? Por onde eu vou? Como que eu chego no público? E aí, eu queria dizer uma coisa muito particular, muito pessoal. Eu, depois de muito tempo, eu cheguei à conclusão de que essa discussão, talvez ela seja um falso debate. Né? Por que eu digo que talvez seja um falso debate? Porque para que o cinema exerça um lugar político, e esse lugar político tenha efeitos sociais, talvez o cinema tenha que fazer as duas coisas. Vocês entendem? Talvez o cinema tenha que fazer aquela política que é o beabá, com obras que negociam com estéticas tradicionais. É preciso ter um cinema político de ampla audiência. Eu acredito muito nos efeitos que Eles Não Usam Black Tie teve no início dos anos 80, no período da abertura. Eu realmente acredito que Black Tie foi um filme que gerou ali para a audiência, para a ampla audiência, como é que eu posso falar assim? Uma espécie de valor de redemocratização. A audiência viu ali no filme representada o seu desejo por uma democracia que retornasse. Num filme que é convencional. Tá certo? Então eu acho que a gente precisa de Black Tie. E a gente também precisa de Glauber Rocha. A gente também precisa de A Idade da Terra, que é um filme contemporâneo a Black Tie. A gente precisa, como forma de alimentar o espírito, como forma de alimentar a rebeldia, como forma de evitar um dos maiores riscos da esquerda, que é a institucionalização, a gente precisa desse ato rebelde de vanguarda estética. Porque como que a gente constrói uma esquerda totalmente institucionalizada, apenas institucionalizada? A esquerda, ela precisa atualizar seu ato constante de rebeldia, ou ela decai, ou ela vira uma instituição. Então, eu penso que a gente precisa tanto do filme, que é um filme didático, que é um filme pedagógico, que é um filme que vai abrir mentes que conhecem pouco de política, você entende? Mas a gente também precisa daquela vanguarda que pega e desmonta a linguagem. Desmonta.
como o grupo Dziga Vertov, dirigido, capitaneado pelo Godard, desmontava a linguagem. Porque a gente precisa continuar acreditando num viés anti-institucional. E talvez as coisas tenham que caminhar em conjunto. Então, para mim, sempre, quer dizer, sempre não, mas para mim me soa um falso debate. Não existe o melhor filme militante. Eu acho que o que existe são formas de militância fílmica, cada uma ocupando um lugar social importante, né? Ao meu ver, né? Eu vejo valor nessas formas, né? Pô, se eu assisto um filme do Ken Loach, ok, é formidável. O último filme do Ken Loach, eu esqueci o título agora, Quem Estava Aqui, não é alguma coisa assim, que você não estava lá, que é sobre o processo de uberização da vida. É uma estética, dramaturgia tradicional. Cara, é de arrepiar, porque ele deixa ali claramente posto as consequências nefastas da uberização da vida. Eu preciso de um Ken Loach. Eu preciso. Mas eu também preciso de um Adilei Queiroz, fazendo Branco Sai, Preto Fica, e desmontando a linguagem e fazendo uma alegoria em que se joga uma bomba da criação popular sobre o país. Então eu vejo que tem valor em todos esses lugares. Hoje em dia eu não debato mais quem está certo, quem está errado. Acho que os caminhos são múltiplos, né? Agora, obviamente que tudo isso que a gente está conversando aqui, tudo isso esbarra num problema estrutural do cinema brasileiro, que é a distribuição dos filmes. E aí, meu caro, é um problema que vai além do cinema político, né? A gente está falando de um país, de uma cinematografia que é uma cinematografia ocupada. Vamos usar um termo dos anos 60 que não deveria ter se esvaziado. Nós temos uma ocupação colonial. Nós somos ocupados colonialmente pela cultura, sobretudo estadunidense, ou pelo menos que reproduz o ideário estadunidense. Nós somos um cinema ocupado. A gente batalha por uma parcela pequena da ocupação das salas de cinema, né? A gente, ainda que com todos os esforços dos últimos 20 anos, no sentido de leis protecionistas, Ancine, eu não vou nem comentar agora todo o desmonte que a gente está vivendo, mas se você pegar a média de ocupação das salas de cinema com filmes brasileiros por ano, é uma média assim, 10%. Às vezes bate um pouco mais acima, depois cai abaixo. Então não é uma média. Isso é resultado, você vê, de tantos esforços em que a ocupação continua sendo do produto estadunidense. Então nós temos uma cultura de ocupação. Né? Assim, é Franz Fanon na veia. O que a gente faz com isso? Não sei. Assim, esse é o problema. Agora, claro, a gente tem esses caminhos. Tem esse caminho do filme independente que circula fora das salas de cinema, quer dizer, circula dentro circula no ambiente da internet, circula no YouTube, circula no Vimeo, circula nas redes sociais. Assim, eu confesso a vocês que eu não estou tão envolvido com isso, como talvez eu gostaria de estar. Mas a gente tem uma disputa territorial vocês sabem disso, pelas mídias sociais. Quer dizer, então eu não saberia dizer para vocês, né, qual seria o melhor caminho, mas eu acho que a briga é por ocupação desses territórios, pela realização dos filmes independentes, independentemente de qual estética for, mas que procurem essa ocupação, né?
muito difícil. Não é fácil. Eu diria, olha, eu iria até um pouco mais adiante, porque assim, esse conceito de cinema independente é muito difícil, né? Mas eu acho até que um cinema de risco autoral no Brasil, ele também está vetado, né? Ele também está vetado. Como se televisão a gente nem precisa comentar. Não tem esse espaço, não é possível. Sala de cinema cada vez menos, né? A gente tem os dados que foram recolhidos antes do governo Bolsonaro, quando as pesquisas, né, funcionavam e tal, mostram que muitos filmes não estreiam. E quando estreiam, tem um retorno ínfimo de bilheteria, né? Então é isso mesmo, você tem vetada a televisão, você tem vetada a sala de cinema. Os festivais são um caminho, mas são um caminho com limites, né? Porque os festivais acabam sendo para um público muito específico. Embora o público tenha agora se ampliado com a transformação dos festivais também em versão remota, também em versão à distância. Mas os festivais são cada vez mais competitivos, com um número de filmes absurdos para uma seleção diminuta. É muito difícil. É muito difícil, né? Eu diria até que hoje em dia existe uma vantagem, mas que é uma vantagem paradoxal, que é ter a internet. Porque imagina você ser um cineasta independente, de militância política nos anos 90. Você faz o que com o seu filme? Hoje, pelo menos, o seu filme não fica na gaveta. Ele circula. Agora, por que eu chamei de paradoxal? Porque, paradoxalmente, o inimigo também circula. E o inimigo circula de uma maneira terrível. Porque ele ocupa as redes com farsas, com fakes e dissemina de uma maneira que interfere no processo democrático e político da sociedade. Então, a internet nos beneficia, mas também não. Né? É muito complicado. É assim, não, o que eu queria colocar é assim, primeiro que é muito difícil fazer essa avaliação sobre o cinema brasileiro no tempo presente de modo geral. Né? Porque, gente, é muito filme. Né? É muita coisa. A gente tem um volume de produção audiovisual hoje que inexistia nos anos 60 em relação a cinema, né? Inexistia anteriormente. Isso favorecido por esse tipo de situação que nós estamos tendo aqui, né? O equipamento é caro, mas é possível, né? Chegar ao equipamento é possível. A produção é muito ampla, né? É muito ampla. É difícil fazer uma análise geral do que seria. A rigor, eu nem sei o que seria um cinema de esquerda hoje. Se é que esse termo é possível, né? Cinema de esquerda. Eu assim, ao meu ver, eu continuo com aquele mesmo. Eu dou continuidade àquela mesma fala que eu disse a vocês anteriormente. Eu acho que os filmes, eles cumprem papéis sociais diferentes, né? Então, quando eu olho, por exemplo, para Que Horas Ela Volta, é um filme, é um melodrama super tradicional, tem nítidas vinculações com o mercado audiovisual, não é à toa que a atriz é a Regina Casé, né? Uma estética e um roteiro de dimensões clássicas, ou seja, é a ideia do grande drama, né? Em torno dessa figura, né, da empregada doméstica e das tensões que ela vive dentro de uma família branca de classe alta e a transformação do olhar da filha dessa empregada que cresce supostamente sobre um outro Brasil. Parece que ele está falando de 2 milênios atrás.
Acho que esse filme cumpre um papel social, né? Por mais que certas coisas me incomodem no filme, no sentido de ser uma linguagem muito tradicional, eu tenho certo incômodo, talvez, com o excesso de melodrama do filme, eu acho que ele cumpre um papel, no sentido de trazer uma discussão para um público amplo, né? Então, eu ontem, por exemplo, fui assistir Medida Provisória, do Lázaro Ramos. Ao meu ver, do ponto de vista cinematográfico, é um filme repleto de problemas, né? Sim, eu acho que ele é um filme que tem... ele é um filme complicado. Mas talvez, né, ele tenha o mérito de pegar uma discussão, né, uma questão estrutural brasileira relacionada ao autoritarismo e colocar na tela. Então eu acho que ele é um filme que cumpre um papel de estabelecer um debate, né? E a gente pode, a partir do debate, criticar o filme. Mas eu acho que a gente continua tendo esse filão, né, de filmes que que convocam o grande debate. Bacurau é um filme assim. Se você perguntar para mim particularmente o que eu gosto de Bacurau, não gosto. Particularmente, né? Porque Bacurau me incomoda por ele talvez criar uma certa fantasia de resistência que eu não vejo atuando na realidade histórica, na realidade social, né? Às vezes parece que Bacurau, de uma forma mais atualizada, é como a primeira fase do cinema novo. Um filme de um frentismo de resistência vencedor. Me incomodou talvez menos o filme e mais a reação da plateia, que parecia que vibrava durante o filme e depois voltava para casa e ficava no seu sofá, tranquilo, vibrando atrás do Facebook, né? Mas é um filme importante, no sentido de, sabe assim, colocar uma contestação nesse momento histórico tão complicado. Então, assim, existem mil materializações, né, de um cinema político. E a gente, obviamente, não precisa aderir a todas elas. Mas eu acho que existe uma imensa pluralidade de cinema político. Desde esses que são marcos de grandes produções, até filmes como aqueles que a gente vê muitas vezes no Festival de Tiradentes e outros festivais, que são filmes que trabalham, por exemplo, eu lembro muito de um filme chamado Tremorier, por exemplo, né? Que trata, entre outras questões, da violência contra mulheres, né? Ou filmes como Os Sonâmbulos, captura ou mesmo o filme novo entre aspas, né, do Arley Queiroz, Era uma Vez em Brasília, que captura esse clima de esmagamento, de atomização do indivíduo que nós estamos vivendo hoje. Então, para mim, a gente está nesse registro da pluralidade. Seria difícil mapear de uma maneira muito didática vertentes. Agora, tem uma questão que eu acho que vale a pena comentar. O cinema brasileiro, político, tá? Eu estou falando assim de uma maneira bem geral, bem geral. Ele tem uma característica histórica. Ele olhou pouco para o inimigo. Eu estou falando assim do ponto de vista histórico. Se você pega a nossa tradição no cinema político, foi muito mais colocar na tela a vítima. A vítima. O faminto, o camponês, a classe popular, tá certo? O homem que virou suco, né? Os operários. O nosso cinema político, ele sempre teve uma tendência a dar o protagonismo à classe popular, ao derrotado, à vítima.
tratando das consequências do autoritarismo brasileiro. É uma questão, né, que a gente percebe de filme a filme. Já a encarnação do inimigo, a gente pouco viu no cinema político. Eu acho, por exemplo, que a gente tem um grande filme nos anos 70 que se chama São Bernardo, do Leon Hirschman, que, ao meu ver, demarca uma exceção do que eu estou falando. Que é um filme que pega uma espécie de popular decaído, que é o Paulo Honório, que se transformou no coronel, e o filme disseca as estruturas por trás do coronelismo brasileiro, a partir de uma adaptação do Graciliano Ramos. Agora, essa ideia de você colocar como instância protagônica do filme o inimigo, e por inimigo eu estou falando o autoritário, tá certo? O inimigo autoritário, o opressor, o cinema brasileiro fez pouco. Ele colocou pouco. Às vezes colocou de uma maneira muito estereotipada, muito caricatural, mas deu pouco lugar a ver o opressor. Vamos pegar aqui e vamos lembrar de Brecht, do teatro brechtiano, da poesia brechtiana. A luta política exige o conhecimento de quem oprime. A gente precisa entender as estratégias do opressor. A gente precisa entender. Tá certo? E, ao meu ver, uma das grandes novidades do cinema brasileiro hoje é que o opressor foi escancarado na tela. Ao meu ver, essa é uma grande novidade do cinema político brasileiro. Finalmente, a figura da opressão foi posta no centro da tela, dissecada, olhada, explicitada, denunciada, tá certo? Eu me refiro, por exemplo, a um filme como Auto de Resistência, em que você pega e você explicita as formas como a polícia age de modo assassino. E você diz, é assim, é assado, e a única forma de defesa das pessoas é uma eventual câmera que registra isso. Eu me refiro a isso. Eu me refiro a você pegar essa safra de filmes sobre o golpe contra Dilma, né? Sobretudo o processo. Ou você pegar, por exemplo, algumas partes de Excelentíssimo e, de repente, o inimigo se escancara. E você fala, cara, olha, o modo ardiloso, o ardil do opressor começou finalmente a aparecer na tela do cinema brasileiro. Esse ardil do opressor, né? Martírio, por exemplo, do Vincent Carrelli, sabe? O Martírio, sobre a história de uma etnia indígena. Você não vê mais, o protagonismo não é mais apenas do índio como vítima, do indígena como vítima. Você passa a ver toda a estrutura de opressão em torno que une meio empresarial, meio político, milícia, e isso está escancarado na tela. Eu nunca vi o cinema brasileiro tão disposto a pegar as figuras de opressão e dizer, elas funcionam assim. Eu nunca vi isso. E mesmo no campo da ficção. Mesmo ontem, eu fui ver ontem, Medida Provisória. Independentemente da qualidade do filme. Mas há um sentimento de que o opressor tem que ser dito. Esse é o opressor. Ele funciona assim. Sabe? É uma reação, acho que me parece ser uma reação do nosso cinema atual em relação a tudo que nós estamos vivendo. Né? Então, ao meu ver, em resumo, né, o cinema brasileiro continua, graças a Deus e ao diabo, ele continua na sua pluralidade de criações políticas. Você aí continua tendo filme de mercado com viés político, você continua tendo filme experimental que trata
das nossas atomizações e fantasmagorias. Citei dois aqui, né? Tremorier, citei três, né? Sonâmbulos e Era uma Vez em Brasília. A gente continua tendo tudo isso. E temos, obviamente, todo um cinema vinculado a novas pautas políticas, né? Que talvez merecesse uma outra entrevista. que não vai... que o tempo aqui que se encerra não permite. São novidades também. São novas perspectivas de lugar político. Mas eu destaco, né, nessa nossa conversa, o escancarar crítico do inimigo. O escancarar crítico do opressor. O opressor dissecado. E é conhecendo quem oprime que você luta contra a opressão.